Capítulo 9, verso 31, que diz assim: Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: Teve paz Zimri, que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue, com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: Olhai para aquela maldita, sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para a sepultar, porém não acharam senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: Esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: No campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: Esta é Jezabel. Amém? Olha, precisamos entender o mundo espiritual. A Bíblia diz que o homem natural não discerne as coisas espirituais, mas aquele que conhece as coisas espirituais discerne tudo e não é discernido por ninguém. Então, nós precisamos olhar para o mundo espiritual e nós estamos vendo a história se repetir. Como assim? Veremos o ímpio, o homem que não teme a Deus, ele diz no seu coração: não há Deus. Então ele não teme nenhum juízo, nenhuma reprimenda da parte de Deus, porque ele diz no seu coração: não há Deus. Aqui nós vemos nessa passagem Jezabel. Jezabel era uma sacerdotisa, ela era esposa de Acabe, que era rei, e ela não temia ao Senhor, ela servia a outros deuses, ela servia a Baal, ela perseguiu os profetas, colocaram os profetas, tiveram que esconder profetas, colocar profetas em cisternas e alguém com compaixão ali alimentar eles com pão e água, porque ela perseguia e matava os profetas. E ela cultuava Baal, e ela tinha os profetas de Baal, 700 profetas, não é? Mais 700, não é? Mil e tantos profetas que perseguiam a igreja, que se levantavam contra a igreja, que se levantavam contra o Senhor do céu, dizendo que só Baal era Deus. E Jezabel, com esse espírito demoníaco, ela perseguia os que professavam a fé em Deus, perseguia os que faziam a obra de Deus. E nós vemos essa história se repetir. É um espírito de Jezabel que se levantou, porque o espírito não morre. Ele foi ali vencido, né? Foi repreendido por Deus usando o profeta Elias. E o profeta Elias, ele viu todas estas coisas e ele orou a Deus para que o céu fosse fechado e não chovesse,
por 3 anos e meio, e o céu foi fechado, e houve muita fome, né? Porque a terra já não produzia ali o seu mantimento, e até o próprio Elias, ele teve que se recolher, ele foi alimentado por corvos. O corvo mandou alimento para ele, levava carne para ele. A rocha deu água, e por fim ele foi sustentado por uma viúva, né? Uma pessoa que não estava aí habilitada para sustentar ninguém naquele tempo, porque ela falou que, olha, eu só tenho aqui um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija, e aqui eu estou procurando os gravetos, eu e meu filho, nós vamos fazer a última refeição e nós vamos morrer. Mas ali o profeta disse para ela que a farinha e o azeite não acabaria até que chovesse sobre a terra. E ali o profeta foi sustentado pela viúva. E aqui nós vemos a perseguição contra a igreja. E nesses tempos nós estamos vendo isso, que o Senhor venha levantar Elias, venha se levantar a igreja no espírito de Elias, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E uma arma que Satanás usa é o medo, para paralisar as pessoas, porque pessoas amedrontadas, temerosas, elas paralisam, elas ficam paralisadas, elas não reagem. Mas que o Senhor, a partir de hoje, venha despertar a igreja no espírito de Elias. E aqui a maior representante de Satanás na terra era Jezabel, a sacerdotisa, que ali alimentava os profetas de Baal, cultuava Baal, perverteu o culto ao Senhor naquela terra. E isso está acontecendo hoje, paralisando a igreja com levantes de toda ordem. Se você for olhar na história de Jezabel, um dia o marido dela, Acabe, ele estava no palácio e ele olhou e viu as vinhas de Nabote. As vinhas de Nabote eram bem cuidadas. As vinhas de Nabote estavam em terra fértil, bem cuidada, e produzia abundantemente, e frutos perfeitos, belos. Então nós vemos aí um espírito de cobiça de Acabe, olhando para as vinhas de Nabote, vinhas que ele não plantou, e ele quis comprar o campo de Nabote, e Nabote falou assim: não está à venda o meu campo. E ele abaixou o semblante, ele se fez de vítima, e Jezabel, olhando para ele, perguntou por que estava abatido o espírito dele, e ele disse que ele queria a todo preço, a todo custo, a vinha de Nabote, e Nabote não quis vender a vinha, porque não estava à venda, porque fora herança de seus pais. E Jezabel falou assim: não, você é rei, ô Acabe, você é rei. E ela então preparou falsas testemunhas, preparou um processo falso, um processo forjado, não olhando justiça alguma, mas pelo contrário, ela com aparência de justiça, num processo forjado, ela achou justificativa para tomar a vinha de Nabote, para matá-lo e para matar Nabote e para apropriar-se de suas vinhas. O que Deus está nos falando nesses últimos tempos? Olha aí a nossa vinha florescendo,
a nossa vinha produzindo abundantemente, o nosso país florescia, prosperava, mas prepararam processos forjados, mentiras de toda ordem, testemunhas falsas de toda ordem, uma ação diabólica para apropriar-se da vinha de forma ilícita. E não somente ele quis se apropriar da vinha, Acabe, mas também matar Nabote. Nós vemos isso hoje na perseguição da igreja. Não querem somente a sua vinha, não querem somente os seus recursos, tudo aquilo que você trabalhou, que você angariou, que você conquistou com a graça e a vontade de Deus, mas agora querem tirar a tua liberdade e querem tirar a tua vida, porque a ação diabólica, ela quer sangue, ela não se satisfaz apenas com bens, apenas com prisões e processos falsificados, mas a satisfação diabólica é sangue. Então, nós estamos vendo aí que estão agora se arvorando, não somente para tirar, já montaram processos falsos, o mal passa a ser bem. A Bíblia diz: ai daquele que diz que ao mal bem e o bem mal. Olha aí, nós estamos vendo todas estas coisas, e homens sem temor a Deus, que dizem no seu coração: não há Deus, porque não temem a Deus, porque não sabem, ou se sabem, acham que não vai funcionar, que Deus é um Deus de juízo, um Deus santo, um Deus poderoso. E como veio esse levante de Jezabel sobre sobre o Brasil e até sobre o mundo, mas a menina dos olhos dele é o Brasil, porque o Brasil tem a sua vinha muito bem cuidada, tem a sua vinha produtiva. Então, quando começaram, falaram: vamos corromper esta geração, como aconteceu com Balaão. O rei chama: amaldiçoa esse povo, Balaão. E Balaão disse para ele assim: eu não posso amaldiçoar quem Deus já abençoou. Falei assim: mas então o que eu tenho que fazer? Para introduz mulheres de outras nações, prostitutas, corrompe eles, corrompem a sensualidade deles. E aí Israel teve maldição por causa disso, gente morreu por causa disso. Então preparou-se um cenário de corrupção, de blasfêmia contra Deus, de perversão das regras que Deus estabeleceu, para que houvesse entrada desse espírito de Jezabel, preparando esse espírito de Jezabel. E aí a nação inteira se corrompe, passam a chamar o bem mal, o justo de injusto, pervertendo tudo, pervertendo os valores, pervertendo aqueles costumes que Deus estabeleceu para que nele vivêssemos. De forma que e aí nós vemos até juízes se corrompendo, nós vemos isso, e a Bíblia diz que muitos vendem sentenças por suborno, não há quem procure o bem, não há quem diga a verdade, toda a terra se corrompeu, mas estão esquecidos de que a igreja do Senhor sempre foi e sempre será uma coluna nessa terra. Ela se mantém de pé,
em que pesem todas as perseguições e todos os levantes contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, como Jezabel não prevaleceu, porque Elias se levantou, o profeta se levantou, e nós estamos vendo profetas se levantando nessa terra, profetas se levantando no Brasil, com o espírito de Elias, e para desafiar os profetas de Baal, aqueles que procuram a destruição, aqueles que querem corromper a nação, porque olharam na vinha do povo do Brasil, olharam na vinha da igreja. É um lugar onde as virtudes florescem, onde a boa palavra é falada, é pregada, onde o temor de Deus é reverenciado, onde há oposição a tudo que se chama trevas. É tempo desse levante, é tempo deste levante da igreja. E a igreja atual, ela não se levanta com armas, porque ela tem a arma mais poderosa que já existiu e que já houve, e que Deus estabeleceu. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular sofismas, para anular toda altivez de pensamento que se levante contra o conhecimento do Senhor. A igreja, a partir de hoje, ela floresce, e todo aquele levante que se estabeleceu vai ser colocado numa fogueira do juízo de Deus, porque já oramos, já humilhamos diante do Todo-Poderoso, já pedimos perdão ao Senhor pelas afrontas, pelas blasfêmias, pelos levantes, pelas mentiras, pelas corrupções, pelos roubos, pela sede de poder, pela cobiça de homens que não temem a Deus e diz no seu coração: não há Deus. Jezabel assim falava, e levanta Elias, e Elias ora, fala: só eu fiquei, Senhor, mataram os teus profetas. E Deus fala com ele: não, Elias, não é somente você, eu reservei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, 7.000 bocas que não o beijaram. A igreja não reverencia Baal, a igreja não se curva a Baal. A autoridade da terra não está na mão de governantes, a autoridade da terra está na mão da igreja. E a igreja que ora muda o coração de governantes. O Senhor muda o coração do príncipe, inclina para a direita e para a esquerda, como Ele quer. E Ele responde à oração da igreja. Pode o ímpio rir dessas palavras. Continue orando, continue de joelhos. Você acha que isso faz algum efeito? Que isso tem algum resultado? Ora, vai ler as Escrituras. Profetas subjugaram reinos pela oração, mudaram a inclinação do coração de reis. Veja Daniel com Nabucodonosor. Então, estão levantando profetas nesse momento. Deus está ungindo profetas nessa terra, e vai colocar o desafio a Baal, o desafio a profetas de Baal.
O Senhor remove o medo que tentaram implantar no coração da igreja para que ela ficasse paralisada e não agisse. Mas como Elias levantou profetas, Deus está levantando profetas dessa terra para dizer ao mundo que Ele tem profetas na terra, que Ele não perdeu o controle sobre todas as ações que se praticam debaixo do sol, para que o nome dEle seja glorificado. Há um Deus que reina soberanamente. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, abale-se a terra. E como Jezabel se levantou como sacerdotisa de Baal, mas ela foi abatida, e a sentença de Deus contra ela, que o cadáver dela seria como esterco, e ela foi lançada da janela. Jeú falou: quem é comigo? E até os delas lançaram Jezabel da janela. Ela cai, ela é lançada da torre do seu palácio, ela é lançada do alto da sua altivez, ela é lançada do alto do seu orgulho, ela é lançada do alto das suas feitiçarias, da sua perseguição contra a igreja. E o sangue dela salpica as paredes, e ali fica o cadáver dela. E Jeú passa e atropela a igreja, a Jezabel, acabando ali de completar a sentença fatídica a Jezabel. E ele diz: olhai para aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei, ainda era filha de rei, ainda queria honrarias, e Jeú deu a honraria de sepultá-la. E a hora que foram sepultar, foram pegar o cadáver de Jezabel, diz aqui: então foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Os cachorros, os cães comeram o cadáver de Jezabel. Que assim seja nestes dias. No campo de Jezreel, os cães comeram a carne de Jezabel. Isso é a vitória da igreja sobre os levantes de Satanás. Precisamos dizer nomes. E o cadáver de Jezabel, assim diz o Senhor, ele falou: essa é a sentença que o Senhor deu a Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Só o Senhor prevalece. Ninguém que se arvora contra o Senhor permanece de pé. Então, como profeta de Deus nessa terra, que seja lançada da sua torre de orgulho, de altivez e de soberba e de obra das trevas, a Jezabel da nação brasileira, que seja comida pelos cães em nome de Jesus, e que seu cadáver seja como esterco sobre a terra, e que haja o levante da igreja como houve com Elias. Falou: o Deus que responder com fogo, este é o Senhor. Que o Senhor responda com fogo, em nome de Jesus, nesses últimos dias na terra que nós estamos vivendo. A justiça, há um pêndulo de justiça de Deus, e homem nenhum, por maior que seja a sua autoridade, vai poder passar por esse pêndulo, vai corromper
porque o Senhor reina e vive para todo sempre. Ele não está de mãos atadas, Ele olha para os seus pequeninos na terra e Ele diz: não toqueis nos meus ungidos. Não toqueis nos meus ungidos. Aleluia. Todo medo, toda paralisação da igreja seja hoje dissipada. Seja dissipada. Prevalece o Senhor. Nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à sua tenda. Porque assim diz o Senhor. Você está brindado pelo sangue de Jesus. E é para a glória de Deus, para que o Senhor seja glorificado e todos saibam que a palavra dele é a verdade, não cai nenhum ai nem tio da lei até que tudo se cumpra. Os que trazem as notícias de Jezabel fiquem confundidos e envergonhados. Mas nós temos a boa notícia, que o nosso Deus reina, e todos que contra ele se levantaram, se deram muito mal, muito mal. Ele é um Deus cujo a base do seu trono são bases de justiça. Jezabel montou o processo ilícito contra Acabe, contra Nabote, apropriou-se indevidamente de sua vinha, mas o juízo de Deus veio contra ela, veio contra Acabe e toda a sua descendência. Confia no Senhor, não temas. A Bíblia diz: não temas, eis que eu sou convosco todos os dias, até a consumação do século. A igreja não paralisa, a igreja não está atada, a igreja avança. Porque se veio a opressão sobre ela, mais e mais estão despertando em oração, e o céu se abre para receber as orações dos pequeninos seus na terra, e Deus age com justiça. E muitos praticam toda a maldade e dizem: nós não seremos apanhados, nós vamos escapar. Lê do engano. A palavra de Deus diz que ainda que você faça o seu refúgio acima das montanhas, acima dos ninhos das águias, de lá eu te tirarei. Glória a Deus. Levante a igreja do Senhor, desperta o tu que dormes. Lança fora o medo, lança fora as algemas, os grilhões, rompam as cadeias. Assuma o teu lugar em Cristo, assuma o teu lugar de filho do Deus vivente, que tudo pode e que tudo sabe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Haja luz sobre a sua vida, haja um despertamento sobre a tua vida em nome de Jesus. Haja uma renovação das tuas armaduras espirituais, e seja tu uma bênção e prevaleça contra todos os levantes que vêm contra ti, contra a tua família, contra a tua vinha, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te dê vitória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado